Continuando a parte D, continua Freud. Na sessão seguinte, o paciente mostrou grande interesse por aquilo que eu dissera. Quer dizer, começamos uma aula aqui. Mas se arriscou, conforme me contou, a apresentar algumas dúvidas. Como? Perguntou. Podia justificar-se a informação de que a autocensura, o sentimento de culpa, tenha um efeito terapêutico. Continua Freud. Expliquei que não era a informação que possuía esse efeito, mas sim a descoberta do conteúdo inconsciente ao qual a autocensura de fato estava ligada. Sim, disse ele, este era o ponto exato ao qual fora dirigida a sua pergunta. Aí continua Freud. Fiz então algumas pequenas observações sobre entre itálico agora, as diferenças psicológicas entre o consciente e o inconsciente. Ele não tinha chegado ainda na primeira tópica, que ele só vai chegar em 1914, está em 1907. Então, o conhecimento que ele tem é pequeno. E sobre o fato de que toda coisa consciente estava sujeita a um processo de desgaste, ao passo que aquilo que era inconsciente era relativamente imutável. E ilustrei meus comentários indicando as antiguidades que se encontravam ao redor da minha sala. O Freud colecionava objetos daquele país, o Egito, egípcios, muitos. Colecionava também estatuetas, como a de Atena, grega, etc. Eram, com efeito, disse eu, apenas objetos achados num túmulo, e o enterramento deles havia sido o meio de sua preservação. 2 pontos. A destruição de Pompeia só estava começando agora que ela fora desenterrada. Travessão. Havia alguma garantia de qual seria a atitude de alguém com relação ao que foi descoberto? Um homem, pensou ele, sem dúvida se comportaria de um modo tal a conseguir o melhor de sua autocensura. Outro, porém, não o faria. Travessão de novo. Não, disse eu, seguia da natureza das circunstâncias o fato de que, em todo caso, o afeto seria superado. Travessão, na maior parte, durante o progresso do próprio trabalho. Foi feito todo o esforço para preservar Pompeia, enquanto as pessoas estavam ansiosas por se livrarem de ideias atormentadoras como as suas. Travessão. Ele disse a si mesmo, prosseguiu, que uma autocensura só podia originar-se de um rompimento dos próprios princípios morais internos de uma pessoa, e não de quaisquer outros princípios externos. Travessão. Continua Freud. Concordei e disse que o homem que simplesmente rompe com a lei externa, muitas vezes, se vê como um herói. Outro travessão. Uma ocorrência assim, continuou o paciente. Era então possível apenas onde já estivesse presente uma desintegração da personalidade, termo do paciente posto em itálico. Continua o paciente. Havia uma possibilidade de ele efetuar uma reintegração de sua personalidade? Pergunta o paciente. Caso isso pudesse realizar-se, ele achava que seria capaz de tornar a sua vida um êxito, talvez mais do que a maioria das pessoas. Ponto, travessão. Lá vem Freud agora. Respondi que eu estava completamente de acordo com essa noção de uma divisão, splitting, da sua personalidade. Ele apenas tinha de assimilar esse novo contraste entre um eu, self, moral, e um eu, self, mal, com o contraste que eu já mencionara entre o consciente e o inconsciente.
O eu, self, moral, era o consciente e o eu, self, mal, era o inconsciente. Nota, tudo isso naturalmente só procede de uma maneira a mais tosca, mas vale como uma primeira introdução ao assunto. Isso é a nota, hein? Que é dele próprio, Freud. Ele então disse, embora se considerasse uma pessoa moral, que podia lembrar-se com bastante determinação de haver feito coisas em sua infância, a infância está com itálico, que provinham de seu outro eu, self. Aí travessão, aí Freud entra. Observei que aqui ele havia incidentalmente atingido uma das principais características do inconsciente, ou seja, a relação deste com o infantil. E Freud bota esse infantil em itálico. Continua Freud, o inconsciente, expliquei, era o infantil. Era aquela parte do eu, self, que ficara apartada dele na infância, que não participara dos estádios posteriores do seu desenvolvimento e que, em consequência, se tornara reprimida. Aí teria que ver lá no alemão se está recalcada, tá? Porque a tradução põe tudo repressão. Provavelmente é recalcada. Os derivados desse inconsciente reprimido, deve ser recalcado, eram os responsáveis pelos pensamentos involuntários que constituíram a sua doença. Agora, acrescentei, Freud dizendo, ele podia ainda descobrir uma outra característica do inconsciente. Era uma descoberta que eu gostaria de deixá-lo realizar por si próprio. Travessão. Ele nada mais achou para dizer nessa conexão imediata, mas em lugar disso, expressou a dúvida quanto a saber se era possível desfazer modificações de uma longa duração dessas. O que em particular poderia ser feito contra a ideia acerca do outro mundo, de vez que não podia ser refutada pela lógica? Eu lhe disse que nem debateria a gravidade do seu caso, nem a significação de suas construções patológicas. Contudo, ao mesmo tempo, a sua juventude era muitíssimo a favor, bem como a integridade da sua personalidade. Nessa conexão, eu disse uma ou duas palavras sobre a boa opinião que eu formara sobre ele, e isto lhe causou visível prazer. É uma conversa de comadres num botequim. Agora, entenda bem, 29 anos, em 1907, já não era nenhum garotão, filhinho da mamãe como é hoje, tá? Vou parar aqui. Vocês reparem que essa sessão ela ilustra um Freud que, embora soubesse que tem que existir associação livre, que ele tem que ficar mudo e deixar a criatura falar, ele entra, interage e de eu para eu, moi, como disse Lacan, de moi para moi. Ele está conversando com o cara chegou a uma conclusão tal, fica fazendo uma teoria e ele fala que por sim, claro que não e tal, já viraram amigos. Vou parar aqui porque vai vir uma outra sessão, eu não vou misturar as coisas.